Bom dia, meus amados. Bom dia. Amém. Meus irmãos, com alegria, mas também com um senso de responsabilidade de estar aqui nesta manhã, nessa tribuna, para que possamos então trazer o recado de Deus aos nossos corações. Mas, irmãos, sabem, nós gostamos sempre também, nos acompanham com a mensagem. Uma música sempre também nos faz bem, os irmãos sabem, gostamos de cantar. Eu vou cantar primeiramente, antes de entrar nos detalhes da mensagem desta manhã. Nós vamos cantar uma música conhecida, nossa, particularmente minha. Eu vou cantar com os irmãos, que ela tem uma conotação com aquela mensagem que Deus já colocou no nosso coração para trazer nesta manhã para todos nós. Vou pedir aí ao irmão, que está com responsabilidade, soltar aqui na primeira vez. Cristo, eu quero te dizer que te amo, nunca vou me arrepender. Cristo, eu quero lhe dizer que te amo, nunca vou me arrepender de dizer que te amo, também te louvo através da minha voz. Sei que tu me amas, também me chamas para adorar o teu louvor. Cristo, eis-me aqui, Senhor, para servir-te, só para teu louvor. Servir a Deus hoje tem sido um problema, mas pela misericórdia dele, quando chamamos ele para estar sempre no nosso viver, aí é possível continuar fazendo a vontade do Senhor. Volto a dizer que te amo, também te louvo através da minha voz. Sei que tu me amas, também me chamas para adorar o teu Cristo, ó meu Cristo, eis-me aqui, Senhor, para servir-te, só para teu louvor, só para teu louvor, só para teu
Deus, nesta manhã, já estudamos hoje a sua palavra através da vida de Salomão, o homem praticamente um dos mais ricos deste mundo. Estamos estudando neste trimestre sobre depressão ou coisas que atrapalham muitas das vezes a vida, além de física, e também atrapalha a vida emocional e espiritual do ser humano, de um modo em geral. E o tema deste ano na nossa igreja, como consta aqui, lá em Êxodo 20, se muito me engano, né? Temer ao Senhor é uma das coisas, só pela misericórdia de Deus, Ele tem nos guardado e tem nos livrado de cometermos infração. Infração diária é que não falta na vida do crente quando nós falamos em ser crente. Infração todo dia, toda hora. E essas infrações, ela pega o crente de um modo surpreendente. Do nada, ele está cometendo infração diante do nosso Criador, do nosso Todo-Poderoso Senhor. E nesse momento eu queria ler com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em Provérbio. Se encontra em Provérbio. Eu botei aqui o papel, que está por aqui, né? Com certeza. Aqui. 8:13. Gostaria de convidar os irmãos que se colocassem de pé por uns segundos. Nós estaremos fazendo leitura desse versículo 8:13. Eu vou ler e depois os irmãos vão ler também. Está numa versão diferente ali, mas nós vamos ler, porque faz parte. Diz assim o texto sagrado do Senhor: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Vamos todos ler? Por favor. O temor Amém. Senhor Deus, lemos a Tua palavra nesse momento, que Tu possa estar, Senhor Deus, confortando os nossos corações, a nossa mente, que nós possamos entender a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, para que venha fazer bem a nossa alma, espírito e corpo físico também, Senhor Deus. Tira de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que não provém de Ti, mas que possamos estar aborrecendo este mal que vem muitas das vezes, Senhor Deus, tentar-nos a cada instante da nossa vida. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, amigos que estão ao alcance da nossa voz, como podemos aborrecer o mal? Aborrecer um amigo, aborrecer uma esposa, aborrecer um filho, nós fazemos toda hora. Aborrecemos mesmo de um modo, às vezes até sem querer, trazemos aborrecimento a alguém, queira ou não. Mas o mal, muitas das vezes, nós queremos fazer com ele seja aborrecendo-se, mas é difícil, porque muitas das vezes o mal, ele está no centro de nossas emoções. Eu uso muito essa frase, porque o centro das nossas emoções é onde acumula tudo aquilo que pode nos trazer mal, e mal ruim, muito ruim.
trazer transtorno à nossa vida e trazer transtorno também à vida do nosso semelhante, dos nossos filhos, dos nossos parentes de um modo geral. E para que isso aconteça, além de termos que ter temor, conhecimento do temor a Deus, como fazer a vontade de Deus surgir a cada instante na nossa vida, com o que vem ocorrendo nos nossos momentos, sentimos uma dificuldade muito grande. E como sempre frisamos, se não era a misericórdia de Deus para o nosso viver, já estaríamos consumidos, como diz a palavra. Se não fosse o grande e verdadeiro amor de Deus na nossa vida, já estaríamos consumidos. Mas essa misericórdia de Deus nos sustenta de pé. Mas Ele nos dá uma condição para que isso venha acontecer no nosso dia a dia. O que é essa condição? É fazer a vontade dEle com sigileza de alma e coração. Estou dizendo isso, meus amados, pela experiência própria no nosso dia a dia que nós temos, eu particularmente. Esse sentido depressivo que o ser humano tem tido, mesmo ele querendo ou não, ele se encontra nessa situação. Não vou falar aqui o que eu já falei na escola bíblica dominical, mas o irmão que estava lá. Eu estou falando por experiência própria. Mas será que eu queria estar na depressão? Será que eu queria estar vivendo? Não, eu tenho temor ao Senhor. Os irmãos, eu creio, todos nós temos temor ao Senhor. Mas o nosso dia a dia, com aquelas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, ou nós aborrecemos, ou eles nos aborrecem de tal forma, e isso não ataca muitas das vezes fisicamente, mas ataca emocionalmente. E quando se fala de emoção, ninguém consegue controlar. Porque a emoção é uma coisa interna dentro do nosso coração, do nosso meio aonde ali nós aguardamos. Muitas das vezes nós misturamos coisas que é para não ser guardados juntos. No nosso centro emocional é para nós guardarmos o amor, a verdade, a simpatia, ou mais coisas que venham a beneficiar nossas vidas. Mas muitas das vezes nesse corpo que nós temos, nós acumulamos coisas desagradáveis que vêm fazer uma indigestão, muitas das vezes, no nosso centro emocional da nossa vida. E com isso é difícil de nós convivermos. Por isso que a misericórdia de Deus tem nos sustentado, porque temos enfrentado isso no nosso dia a dia. Temer ao Senhor, praticamente a população do mundo todo tem temor do Senhor. Uns com conhecimento de temer ao Senhor, outros porque ele tem terror daquilo que Deus pode fazer na sua vida, como aqui já foi bem explanado isso. Mas hoje nós estamos apurando mais alguma coisa a respeito disso, através desse humilde pessoas que estão na responsabilidade de nos trazer essa palavra hoje. É esse sentido. Pecado, nós vamos sempre pecar. Eu aqui quero passar para os irmãos aqui uma coisa. Uma parte eu vou passar, outra não vou passar, porque não é interessante. É interessante, mas é muito perigoso. Vou contar a primeira. Em 1991, eu estava programando, eu trabalhava lá embaixo. Eu trabalhava numa empresa de segurança há muito tempo, 1991, se muito me engano. Eu nesse dia trabalhava à noite, era para mim trabalhar à noite. Estava com 4 anos de casado, mais ou menos, 5, se muito me engano. Eu vou passar para os irmãos como uma coisa que eu não queria aconteceu.
Perdoa-me aqui, tá, irmão, que estava na escola bíblica, eu vou repetir. Então, o que acontece? Eu estava programado para frequentar um seminário no primeiro dia. E eu tinha conversado na empresa de que eu pegava às 6 horas da noite. E eu tinha comentado na empresa que o outro colega ia segurar, porque não era todo dia que eu trabalhava, que eu ia começar a trabalhar de 10 para frente e ele segurava. Trabalhávamos juntos. E no primeiro dia de seminário, eu estava programando já para ir para o seminário. Do nada, um cidadão, meu vizinho, meu conhecido, do nada, olha só o que eu estou falando para vocês. Está aqui a prova, a irmã. Vamos ver se ela vai se lembrar. Ele me desacatou. Era um homem de pequena estatura, não estou chamando aqui dele de Zaqueu. Um homem de pequena estatura, doente. Do nada, ele me desacatou, eu sem saber o porquê desse desacato. Eu não retruquei nada, eu fiquei só ouvindo, Ele acabou, ela perguntou, o que foi? Eu falei, lá. Peguei e fui para o seminário, primeiro dia de aula. Peguei lá, estou estudando. Saí do seminário, peguei o ônibus, fui trabalhar, cara, lá na Praça Mauá. Fui trabalhar. Chegou lá, o colega falou, vem cá, Frank, o que você tem? Sei lá, não tenho nada. Não tenho nada, não. Não, você não está legal, não. Falei, sei lá, para mim está tudo bem comigo. Eu, então, nesse sentido, e ele falou, não, Frank. Aí ligou para a sede, para me levar ao hospital. Aí me levaram para aquele hospital de servidores. Chegando lá, fui medicado. Então veio uma pergunta. O que aconteceu com o senhor hoje? Nesse tempo não era nem senhor, né? Era tão bem jovenzinho, né? O que aconteceu com você, né? Falei, nada. O senhor não teve nenhuma discussão? Eu falei, não. Mas eu não discuti, mas houve discussão contra mim. E isso me trouxe um caos, emocionalmente, que eu não estava nem aí sentindo nada. Então, o que ocorre, meus amados? Esse centro emocional nosso, ele nos pega desprevenido, ele nos prega uma peça, queira nós ou não, mas é a força daquilo que nós temos de sensibilidade, é como se fosse um imã, e aquilo me atacou. Não pude mais trabalhar naquele dia, me passaram remédio. Quando eu falei com ela, que aí eu me lembrei, que ela falou, você tinha que se explodir com ele, para que isso não ocorresse contigo. E muitas das vezes, você se explode, você mata um cara, vai adiantar? É melhor acontecer o que aconteceu. É melhor acontecer, aconteceu. E eu atribuí isto às duas coisas que nós, muitas das vezes, precisamos ter cuidado de brincar com esse inimigo de nossas almas, que é o diabo. Porque ele fez tudo aquilo, é porque eu estava indo para um primeiro dia de um estudo num seminário. Do nada, ele estava fazendo, sabe o quê? Me provocando diante de Deus, o que eu ia fazer naquele seminário? Surtir esclarecimento para a minha vida, mas eu sofri as consequências. E se tiver que acontecer de novo, vai fazer a mesma coisa, porque eu não vou agredir a ninguém sem nada que me aflige. Principalmente sem eu saber de nada. Então, meus irmãos, temer ao Senhor
E o nosso centro emocional nos prega a peça todos os dias, todas as horas. Outra coisa, é o lugar que nós armazenamos tudo aquilo de bom, mas se demos brecha para as coisas de ruim ser armazenada, faz uma revolução e nos traz grandes consequências ruins para a nossa vida, no nosso dia a dia com o nosso Deus, a quem devemos temer de verdade. Irmão Frank, por que está trazendo isso? Meus irmãos, as coisas estão acontecendo de tal forma, quantas pessoas estão sem saber o que está acontecendo com sua vida, porque as atrocidades estão acontecendo no dia a dia. Belo Horizonte, Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro, está acontecendo os acidentes todo dia que a natureza, eles dizem que a natureza está causando, quando na verdade somos nós que estamos causando. Quantas pessoas têm sentido, nesse momento, em estar numa depressão total? A depressão é aquilo, torno a dizer, nós temos que continuar tendo cuidado, procurando fazer coisas, mesmo que fulano está bem sorrindo, ó, teu pai morreu, pronto, acabou. Ó, tua mãe morreu. Ó, teu filho sofreu um acidente. Gente, isto aqui está sujeito a explodir. Nós somos sensíveis. E Deus sabe disso. Por isso que a misericórdia dele tem nos alcançado, senão nós já estaríamos consumidos, porque é cada tranco que nós recebemos que não é fácil. E por isso nós devemos ter todo cuidado, procurar estar sempre na presença de Deus, porque a qualquer momento ele nos chama e vamos, mas vamos, sinceramente, cheio de tranquilidade, porque tentamos buscar a perfeição diante da face de Deus todos os dias. Não esmoreçamos, continuemos a buscar essa perfeição, que nós não somos perfeitos, mas por Jesus Cristo, Ele nos dá essa condição. E isso para nós é momento de alegria. Podemos ler Provérbios 16, 6. Vou pedir que o irmão coloque ali. Provérbios 16, 6. Ele vai colocar ali. Provérbio 16, 6. Perfeito? Ali está. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Os homens se desviam do mal pelo temor do Senhor. O morrer, nós vamos morrer. A qualquer hora, a qualquer dia. Mas uma coisa nós devemos ter em nossa mente, que quando nós passarmos dessa, que estejamos na presença do Senhor. Esse é o cuidado que Deus pede que nós tenhamos no nosso dia a dia. Que quando nós passarmos dessa, passarmos com a esperança na tranquilidade, de que vivemos, como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aí eu tive até me lembrando lá, quando se fala de fé, eu me lembro de Davi Gomes, pastor. Paulo deve lembrar muito bem dele, que ele tinha um programa na rádio que ele dizia assim: felicidade começa com fé. Aí fazendo uma coisa, juntando as coisas, apurando, aguçando o conhecimento, nós vamos ver que é verdade. Para você falar de felicidade, você começa com fé, felicidade. Desculpa aqui sem um acento, né? Mas felicidade. Nós vimos hoje na história aqui, desculpa que eu aleatoriamente aqui a gente falando isso, mas na história que nós lemos de Salomão, nós podemos observar isso. Riqueza, prazeres, né? E teve outra coisa que não me lembro agora,
Mas aqui a revista está aqui, ou até para a gente fazer uma coisa bem mais, né? Riqueza, prazeres, o outro já sabe, fama. Todos querem fama, todos querem riqueza. Até eu, se eu tivesse um conhecimento, é claro que tivesse riqueza. Mas o que adianta uma riqueza sem a felicidade? O que adianta a fama sem felicidade? Prazeres, os prazeres que a carne nos indica para termos a cada dia, né? Continuando dentro desse propósito, meus amados. Salomão teve grande experiência. No final ele viu que não deu em nada. Não adiantava nada aquilo que ele teve de tudo mais do bem e do melhor. Ele chegou à conclusão. Desculpa aqui a expressão, mas vou usar. O Sócrates também usou uma expressão. Agora sei que nada sei. Então fica dentro de uma situação que nós podemos nos olharmos e vermos o que devemos ou não fazer. Ambição, orgulho, prepotência, muitas outras coisas atribuídas que podem causar um grande mal a cada um de nós. Como evitar isto? Sendo fiel a quem? A Deus, obedecer a Deus. Temos nosso contratempo? Temos. Na carta de João diz, filhinho, se caso, não está dizendo erre e venha, não. Se caso acontecer um deslize por isso, existe um advogado que ele vai. Mas esse advogado, ele vai apurar, como já apurou, você praticando ou não, ele já apurou todas as suas coisas que você fez, esse advogado Jesus. De que maneira aconteceu? Espontaneamente? Foi um ocasional? Então são coisas que nós devemos nos proteger, procurando fazer somente aquilo que agrada o coração de Deus. É difícil? É, mas não devemos fazer. Enquanto nós estamos nos esforçando e Deus conhece o que nós sabemos que fazemos, Ele conhece também, aí Ele vai observar, vai analisar, aí entra na pauta dele, ele está correndo atrás da perfeição, ele está correndo. E então encontrou. Aí nós encontramos o quê? Guarida nos braços do Senhor, para estarmos vivendo uma vida no meio de tantos perigos, no meio de tantas coisas ruins, no meio de tantas desavenças, mas continuamos estando aplumados nessa verdade que é Jesus. E que Ele viva eternamente nos nossos corações, porque a nossa vida depende unicamente, exclusivamente dEle, para termos uma vida apropriada para viver numa terra como a Deus. Temer ao Senhor não é medo, não é terrorismo, mas é apenas uma consciência limpa e leve para saber a quem adoramos, a quem louvamos. E Ele merece toda a nossa honra e toda a nossa gratidão no dia a dia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e que esse irmão Franklin, nesta manhã, tenha trazido algo de Deus para o nosso coração e que possa fazer e ter uma grande valia no nosso dia daqui para frente, exclusivamente na minha, que quando nós falamos de um para o outro, Deus está falando comigo também. Deus é Deus. E que a misericórdia dele continua dando a cada um de nós a sustentação que precisamos. Eu gostaria de citar com os irmãos, eu vou só falar, os irmãos não precisam falar. Aquele versículo de Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas a cada dia da nossa vida. Riqueza, fama,
Isso não nos ajuda a nada. Que possamos ter aquilo que precisamos. Buscar riqueza para ter vários carros, vários prédios. Seria bom? É bom, mas te atrapalha lá na frente. Desculpa aqui, pastor, mas é mais uns 2 minutinhos só. Eu me lembro de um famoso, talvez vocês devem acompanhar. Ele renunciou fama para ter a vida comum, porque ele não se sentiu bem na fama. Perdeu verdadeiramente a sua liberdade por causa de uma chamada fama. Ele não conseguiu conviver com aquilo. E nós também. Que possamos ter aquilo que Deus nos dá para alcançar. Nunca além daquilo, porque isso vai nos trazer consequência drástica, não somente para mim, para os irmãos, mas para os nossos entes queridos também. E que vivamos sob a proteção de Deus, como até aqui todos nós temos vivido, porque se não fosse assim, nós aqui não estaríamos nessa manhã. Pastor, com a palavra.